Olá! Continuando aqui nossa série sobre soft skills, hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Então, antes de falar propriamente dito sobre o conceito e dar algumas dicas de como a gente faz para desenvolver essa habilidade no dia a dia, só lembrando um pouquinho sobre o histórico. Desde Darwin, a gente já falava sobre que o controle das emoções está intimamente ligado com a nossa sobrevivência. Mas durante muito tempo a gente mediu a inteligência humana seguindo o QI, que é o quociente de inteligência, que na verdade mede a inteligência cognitiva, então capacidade de memorização, capacidade de solução de problemas. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que esse conceito, essa métrica, não era suficiente para explicar a inteligência humana. Em 1823, o psicólogo cognitivo Howard Gardner trouxe então o conceito de inteligências múltiplas, que sim faz muito mais sentido para explicar as várias vertentes da inteligência humana. O primeiro o uso do termo inteligência emocional foi atribuído a Wayne Penny, que foi citado na sua tese de doutorado em 1985. Mas foi na década de 90 que esse termo virou assim, título de vários best-sellers, inclusive o título do Inteligência Emocional, o livro do Daniel Goleman, que foi, na verdade, o que realmente deu notoriedade para esse termo na mídia. O que na verdade, então, como que a gente explica a inteligência emocional? Então, segundo Goleman, ele definiu a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivar e gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Ele divide, na verdade, a inteligência emocional como 5 grandes habilidades: o autoconhecimento emocional, o controle emocional, a automotivação, o reconhecimento das emoções e as habilidades em relacionamentos interpessoais. Uma outra abordagem que eu achei interessante dividir com vocês foi do livro Inteligência Emocional 2.0 do Travis Benberry e do Jane Graves, que organizaram a inteligência emocional em 2 grandes grupos: competência pessoal e a competência social. A competência pessoal é composta pela autoconsciência e autogestão, e a competência social pela consciência social e a gestão de relacionamentos. A autoconsciência, então, é a capacidade de notar as nossas próprias emoções no momento que elas surgem e conhecer as tendências nas diferentes situações. A autogestão, por sua vez, é a capacidade de usar essa conscientização das nossas emoções para nos manter flexíveis e direcionar o nosso comportamento de uma forma positiva. A consciência social é a nossa capacidade de reconhecer as emoções dos outros e o que de fato está passando com as pessoas no nosso entorno. E a gestão de relacionamento é a nossa capacidade de usar a conscientização das nossas próprias emoções e das emoções alheias para gerenciar e ter boas interações. Mas por fim, como que a gente faz para desenvolver essas competências? Eu vou usar aqui então essas 2 abordagens para dividir com vocês algumas dicas que eu inclusive uso no meu dia a dia. Primeira coisa que eu falo para vocês: mude a sua tendência de colocar rótulo nos sentimentos, bom ou ruim. Ou seja, por exemplo, tristeza. Tristeza é ruim. Medo é ruim. Depende. O medo pode ser ruim, se ele te paralisa a tomar alguma atitude, alguma decisão, se ele está em excesso e não te deixa, por exemplo, aproveitar uma situação prazerosa. Mas o medo pode salvar a tua vida. Então, tira essa tendência de rotular. Alegria é bom, tristeza é ruim. Não tem rótulo para os sentimentos. Depende do contexto, da situação, do que está acontecendo no momento. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica que eu dou é: aprenda a olhar para o teu corpo. As reações que o seu corpo tem, químicas, físicas. Por exemplo, quando eu estou numa situação de estresse, a primeira coisa que o meu corpo faz é começar a tremer as mãos. Como é que eu percebi isso? Olhando um padrão de comportamento, uma tendência de comportamento. Uma outra atitude do meu corpo que é meio bizarra, que é, em algumas situações de estresse, o meu cérebro dispara um riso incontrolável, eu não consigo parar de rir, né? Em várias situações, assim, me trouxe algumas situações, inclusive, constrangedoras, porque é uma reação do meu cérebro. Comecei a rir incontrolavelmente e vi que eu não tô rindo por vontade própria, eu já sei que é uma situação que tá me gerando estresse. Uma outra boa prática que é muito importante é a gente aprender a criar um diálogo interno. A gente é bombardeado por muitos sentimentos, a gente tem mais de 50 mil sentimentos por dia, ou seja, é impossível a gente controlar todos eles. Mas como que eu faço para tornar os meus pensamentos e direcioná-los de uma forma positiva? Algumas dicas simples. Substitua, por exemplo, sempre
nunca, algo muito extremista, como só dessa vez, ou às vezes. Substitua críticas como, puxa, sou um idiota, por afirmações factuais, como por exemplo, cometi um erro. Ok. E por fim, aceite as responsabilidades sobre as suas ações, e só sobre as suas ações. Né? Tira esse peso do assumir responsabilidade de outras pessoas. Uma outra dica que é, para você conseguir realmente controlar e dominar suas emoções, em alguma dessas situações acima, eu uso algumas técnicas que parecem simples, mas que fazem muita diferença. A primeira técnica é o contar até 3. Gente, isso faz milagre. Em algumas situações de discussão acalorada, o separar, contar até 3 e organizar os seus pensamentos e os seus sentimentos faz muita diferença. É muito eficaz. Apesar de parecer uma coisa óbvia, pratica porque é experiência própria, faz diferença. Uma outra dica é usar a respiração. Não é à toa que a respiração é a ferramenta da meditação. O respirar, o prestar atenção na entrada, na saída do ar, tira você do contexto, às vezes, de uma situação de estresse e faz você realmente reorganizar os seus sentimentos e os seus pensamentos e voltar para a discussão ou para a conversa de uma forma muito mais serena, tranquila, muito mais consciente do que está acontecendo, do que precisa ser tomado de decisão. E, por fim, na situação que é possível, que para mim é a melhor dica, tenta sempre, naquele momento de uma discussão acalorada, pedir vamos falar depois? Deixa eu digerir tudo que a gente conversou e depois a gente volta a se falar? Se possível, faça isso, porque é a melhor das opções. Você consegue realmente ter um tempo melhor para digerir tudo que foi conversado, tudo que foi falado e, mais uma vez, voltar para uma conversa muito mais plena, muito mais realmente consciente e sem a emoção acalorada do momento. Pensando no como identificar, então a gente falou muito sobre olhar para si, como que eu identifico as minhas emoções e faço uma autogestão dela. E agora, como que eu faço isso com as outras pessoas? Uma dica que eu dou que faz muita diferença para mim, que eu comecei a exercitar, e é um exercício. Você reconhecer as emoções das outras pessoas é um treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. E uma das coisas que eu faço que é muito legal é usar as pessoas que você tem intimidade, que estão no teu entorno, e tentar fazer leitura em várias situações sobre os sentimentos delas e depois perguntar, confirmar, era isso mesmo? Você estava se sentindo assim? A sua emoção naquele momento foi essa? Porque aí você vai treinando, vai aprimorando, não era assim, assim, assado, você vai aprimorando isso. Se você ainda não se sente pronto para fazer isso, começa a fazer isso olhando para filme, para seriado, começa a analisar o comportamento dos personagens e, se possível, discutir isso com outras pessoas. Porque essas conversas, essas discussões, tratar esse assunto realmente faz você se aprimorar e melhorar nessa capacidade de identificar as emoções das outras pessoas. E como que eu faço, então, para fazer aprimorar esse relacionamento interpessoal? É a capacidade do saber ouvir. Para mim, essa é a maneira mais fácil e mais eficaz de você realmente fazer uma boa, gerar realmente um bom relacionamento com as pessoas. Tirar aquela carga do eu sempre tenho que estar certo, eu sempre preciso provar meu ponto, para eu preciso solucionar, gerar uma solução para esse problema. Como que eu faço? Desenvolve a escutativa. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, como dizem por aí. Então, treina o saber ouvir, o saber, respirar, às vezes realmente deixar outra pessoa falar, porque isso é o que vai fazer a gente realmente criar um ambiente em prol do coletivo. Bom, gente, eram essas dicas que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha ajudado e que ajude vocês aí no dia a dia. É isso. Muito obrigada.